A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caerte, e hoje eu recebo aqui no estúdio a Bettina Zanetti Ramos, que é farmacêutica, doutora em Química e pós-doutora pela UFSC, com parte dos estudos realizados na França. Ela é fundadora da Nanovetores, uma empresa que é referência em nanotecnologia, e atualmente também é vice-presidente de relacionamento da ACAF. Bettina, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Melina. É um prazer estar com vocês. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo feminino, inovação e ciência. Bettina, tu tens uma carreira que ela começou na academia e ela foi se transformando numa jornada empreendedora. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa tua trajetória. Perfeito. Eu jamais me imaginei sendo empreendedora, porque realmente trilhei uma jornada de formação em farmácia, fiz mestrado, fiz um doutorado, e quem muitas vezes opta por fazer essa trilha, essa jornada acadêmica, não se vê empreendendo. Porém, meu marido, que já sempre foi empreendedor, me provocou no final do meu doutoramento se tudo aquilo que eu vinha estudando ao longo dos anos não poderia virar um negócio. E quando nós fomos avaliar o que tinha no mercado, tinha alguma coisa ainda muito distante da tecnologia que nós pensávamos em trabalhar, que era a tecnologia que eu vinha me preparando e trabalhando há muito tempo. E tudo que chegava no Brasil chegava por importação. Então, realmente, nós detectamos que seria, sim, uma oportunidade de negócio. E aí foi um desafio muito grande da mudança do mindset de um pesquisador para um empreendedor, né? Então, aí vem toda uma jornada de empreendedorismo com muitas descobertas, muitos desafios, mas extremamente gratificante, porque fazer negócios pautados em ciência é algo que realmente brilha aos olhos em função não só da visibilidade, mas sobretudo do impacto que a gente gera e de como o próprio país nos enxerga no sentido de ser bons portadores de questões de disruptivos, né? De conteúdos disruptivos e de produtos disruptivos no mercado. E que bom te ouvir falar sobre isso, porque eu sou também uma entusiasta da ciência, gosto muito, e ver a ciência andando com o empreendedorismo mostrando que é possível, né? Conta um pouquinho pra gente sobre a Nanovetores. Ela surgiu com uma proposta de sustentabilidade e inovação. Como é que foi a tua ideia? Isso mesmo. Bom, eu sempre fui uma criança muito criativa, muito observadora, gostava de brincar com plantas. Então, quando vim, eu sou natural de São Miguel do Oeste, extremo oeste de Santa Catarina, vim para Florianópolis aos meus 17 anos para fazer o curso de farmácia, que na minha cidade não existia. Então, dali eu fui vislumbrando toda essa questão que me levou para o universo da ciência e muito pautado com a sustentabilidade, justamente por eu gostar muito das plantas, ter escolhido o curso de farmácia em função de querer ver o que as plantas contribuem para o bem-estar, para a saúde das pessoas. Quando durante a minha graduação e pós-graduação eu fui emergindo no segmento da nanotecnologia, que aí sim vem muito de tecnologia justamente para trazer benefícios, sobretudo a produtos naturais, que passam a ter mais performance, com doses menores, são mais eficazes, e foi aí nessa junção de natureza e tecnologia que surge a Nanovetores, e por isso todo esse legado tão forte de sustentabilidade e propósito que a gente traz na empresa. Parte dos teus estudos foi na França. Como é que foi conciliar esses estudos lá? O que tu trouxe também junto para a criação da tua empresa? A França sempre foi uma referência nessa área de nanotecnologia, sistemas de encapsulação, que talvez quem está nos ouvindo está achando que é alguma coisa muito futurista, mas não, a nanotecnologia ela está presente em vários produtos. Se a gente for pensar nos nossos smartphones, cada vez são mais potentes e menores graças à nanotecnologia. No ambiente de construção civil, materiais mais leves, robustos, graças à nanotecnologia. E na área da saúde, onde eu de fato atuo, imagine que a gente utiliza estruturas muito, muito pequenas, invisíveis aos nossos olhos, e que dentro dessas estruturas nós colocamos os ingredientes ativos, os ingredientes cosméticos, farmacêuticos, para melhorar seu desempenho, reduzir seus efeitos adversos, ter respostas mais rápidas e efetivas. Então, isso é o que nós fizemos. E a França, ela é um país referência nesse tipo de estudo. Então, quando vislumbrei ir para lá, foi muito interessante, porque eu estava num laboratório de química. Química que a gente chama aquela química pesada mesmo, de usar solventes orgânicos como acetona, etanol, aquela coisa bem pesada. E eu levei
um método para fazer, né? O meu trabalho, ele envolveu desenvolver esses sistemas, essas estruturas com a nanotecnologia, mas num processo totalmente limpo, totalmente verde, que a gente chama, sem solventes orgânicos, gerando materiais sustentáveis, e isso foi inclusive inovador. Na época que eu fui para lá, os próprios professores lá, eles, nossa, mas que interessante essa temática, e foi por isso exatamente que motivou depois também a gerar um negócio, dado realmente a relevância e a inovação que se trouxe, né, naquele momento. Hoje a Nanovetores, ela também, além de trabalhar aqui no Brasil, ela está em outros países, né? Como é que foi acontecendo essa expansão? Isso é bem interessante, Melina, porque a Nanovetores, por ser começou como uma empresa pequena de base tecnológica, nós desde o início da nossa trajetória sempre participamos de editais de subvenção para captação de recursos, e também dentro desses apoios que o próprio governo nos fornece, junto com a agência, com a Apex, Agência de Exportação, nós começamos levando a nossa tecnologia para outros países. E nesse momento que a gente leva uma tecnologia para fora é que eu percebi que realmente o que a gente estava fazendo era algo muito inovador. E a partir desse momento nós estabelecemos redes de distribuidores que começaram a representar a Nanovetores e vender o nosso produto em 50 países. E em 2022 nós fizemos, né, um M&A com uma empresa suíça, que hoje detém 48% do nosso negócio, e a partir de então a nossa capilaridade de globalização aumentou muito. Hoje nós já estamos em 150 países, levando uma tecnologia catarinense que realmente está fazendo bastante sucesso mundo afora. E como é que é para ti liderar uma parte desse processo, né? E ver o teu estudo, tudo que tu dedicou de tempo, crescendo dessa forma e liderando esses processos? É muito gratificante. Quando às vezes eu fico pensando, fazendo uma retrospectiva, eu nem imaginava chegar tão longe. Eu fico realmente muito feliz em poder estar levando o nome do país, o nome do Brasil para fora, como realmente uma tecnologia criada aqui, criada em Santa Catarina, que hoje compete, é uma referência mundial no que nós fizemos e compete com os países mais avançados do mundo. Então, é realmente muito gratificante. Hoje também, Betina, tu trabalha como vice-presidente de relacionamento da ACAT. Para quem está nos ouvindo, a ACAT é a Associação Catarinense de Tecnologia, que hoje tem sede aqui em Floripa, tem sede no oeste do estado também. E como é que foi o teu envolvimento com a ACAT? Muito interessante como tudo começou. A Nanovetores já era associada da ACAT há bastante tempo, e foi lá em 2017, 2018... com uma certa frequência eu comecei a receber convites da ACAT para estar presente em momentos que a ACAT recebia, sobretudo, vice-presidentes de empresas de tecnologia como Intel, IBM, que vinham visitar o nosso ecossistema de inovação, chegavam na ACAT e queriam falar com o grupo de mulheres da ACAT. Então, eles convidavam algumas empreendedoras e dessa forma que foi dada origem, que surgiu o Grupo Mulheres ACAT, lá em 2018, realmente vislumbrando essa necessidade que foi provocada por essas grandes mulheres, essas grandes líderes que vinham do Vale do Silício, querendo fazer essa aproximação, e nós, de fato, percebemos a necessidade de ter dentro da ACAT um grupo temático voltado para mulheres na tecnologia, e a partir daí nós criamos esse grupo. Eu fui uma das primeiras empreendedoras a estar envolvida, fiquei por 3 anos como diretora do grupo, e hoje nós estamos com mais de 100 empreendedoras, mulheres aderidas, e realmente fazendo ações muito interessantes voltadas a estimular mais mulheres no ambiente de tecnologia. Que importante a gente conversar sobre isso, porque a gente tem uma imagem de que a área de tecnologia ela é majoritariamente masculina, que teoricamente não teria espaço para as mulheres, né? Então, esse movimento desde 2018 já mostra que não é bem assim, né? Mas nós temos ainda muito a ser feito, Melina. Nós realmente entendemos, né? Nós temos aí em torno de 30% dos negócios hoje no Brasil são gerados por mulheres, porém o empreendedorismo feminino ainda está muito
aliado com a questão da necessidade muito mais do que da oportunidade. E o que nós temos feito no Grupo Mulheres ACAT é um trabalho de plantar uma sementinha. Então, a gente começa já desde as meninas no colégio, porque isso que você falou é muito verdade. Muitas vezes as meninas, elas não se conectam com essas áreas STEM, que são a ciência, a tecnologia, a matemática, e nós precisamos sim atrair essas meninas, mostrar que lá também é o lugar delas, porque a própria área de tecnologia é uma área que a gente chama muito portadora de futuro. A gente vê não só aqui no nosso ecossistema, mas em qualquer lugar do mundo, a tecnologia é o que está despontando em oportunidades de trabalho. Então, nós precisamos sim ter mulheres engajadas nesse meio. E eu acho que é bem importante esse teu exemplo, porque tu vem de uma área de farmácia, que a gente, quando imagina tecnologia, imagina muito inteligência artificial, programação, e tu conseguiu juntar uma área de farmácia que tem muita tecnologia embutida com algo que tu estudavas e que tu já gostava e conseguiu transformar isso num negócio, mostrando que sim, que a tecnologia está em tudo isso, né? Com certeza, isso é algo que a gente precisa desmistificar, porque, por exemplo, se nós formos pensar, a tecnologia hoje, ela está presente em qualquer segmento de negócio. Se a gente for pensar no agro, nos fintechs, tudo tem tecnologia, na educação, e até por essa razão que a CAT trabalha com um programa muito interessante, que são as verticais de negócio, onde nós agregamos empresas de tecnologia que oferecem soluções para determinados segmentos. E se nós formos pensar, é exatamente nesse momento onde essas empresas acabam, às vezes até muito tradicionais, de setores muito tradicionais, acabam atraindo, né, implementando a tecnologia nos seus processos, que ela ganham realmente um salto de desenvolvimento, de visibilidade e muito realmente por aproveitar o que a tecnologia hoje tem trazido em termos de otimização de processo e uma série de outras coisas. E a CAT, ela é tão inovadora que nasceu em 86, quando um grupo de empreendedores criou um projeto para fortalecer o setor de tecnologia. Então, sempre muito à frente, né? Foi criada como um modelo, como se fosse um condomínio de empresas, que juntas as empresas cresciam justamente por estar lado a lado. Então, o associativismo, nesse caso, ele ajuda muito os empreendedores? Com certeza, ele é fundamental. Eu acho que o case que nós temos aqui no nosso ecossistema catarinense de inovação é um case lindo, que reverbera país afora, né? E o que a gente percebe é isso, de um grupo que começou, a gente sabe que tem muito de uma interface de estudantes, sobretudo da área de engenharia, que começaram lá na década de 80 a criar, né? Então, essa estrutura que depois se transformou na associação, na ACAT, e que isso hoje é um dos elos muito importantes do nosso ecossistema, que tem, com certeza, apoio de governo, apoio das próprias empresas que estão associadas e engajadas com todo esse movimento, mas a partir daí a gente consegue ver o poder do associativismo e o quanto que ele impacta na trajetória de vida das pessoas e do próprio município. Afinal, hoje, o PIB de Florianópolis, 25% dele vem da tecnologia. Então, isso é algo muito marcante, é algo que, como a CAT, a gente está muito atento para que isso também tenha a nossa meta é que o PIB do Estado até 2030 seja 10% vindo da tecnologia. Até por essa razão, a CAT tem polos realmente em todo o Estado, onde a gente realmente fomenta, então, toda essa questão do desenvolvimento tecnológico e de novas empresas, né, inovadoras, focando na questão da tecnologia, justamente porque é uma área, de fato, muito estratégica. E Santa Catarina hoje já é uma referência, né, em tecnologia. A CAT também tem, tu falou da questão da parceria com o governo, tem inclusive o Link Lab, né, um laboratório de inovação aberta que junta esses desafios da comunicação das instituições públicas com as soluções desenvolvidas por startups na CAT. Então, não é só de empresas privadas, tem espaço para todo mundo. Com certeza, o Link Lab é um programa muito interessante de inovação aberta que a CAT tem já há alguns anos, e dentro dos pilares que nós atendemos exatamente são as demandas públicas. E é muito interessante porque a gente vê o quão a tecnologia pode gerar essa evolução nos mais diversos setores, né? Então, o Link Lab, ele aproxima grandes corporates e, né, iniciativas públicas também, com startups, onde as startups podem trazer soluções
que são, de fato, demandadas pelas corporates, e com isso a gente ganha agilidade na implantação dos processos tecnológicos nessas corporates e também instituições públicas. A CAT também tem um papel bem importante no desenvolvimento das startups, né? A incubadora, uma rede de incubadoras, que inclusive já foi destaque entre as 5 melhores do mundo, do país também, e vem formando muitas empresas. Então, como é que é esse apoio da CAT a essas novas ideias que vem surgindo? Sim, esse programa de incubação chamado Midtech, de fato, ele é uma referência global, já há 5 anos, 3 anos seguidos já premiado entre os 5 melhores do mundo, e ele tem toda uma metodologia de apoio às startups, e a gente tem dentro da própria CAT também um grupo que se ocupa desse acolhimento e desse incentivo, né? Realmente, quando a gente tem esse ambiente de startups, a gente precisa imaginar que ela precisa de um apoio, né? De um rumo. São empresas que nascem. A gente também recebeu recentemente o título, né? Florianópolis é a capital brasileira das startups. Nós somos a cidade que tem maior número de startups per capita, né? Então, realmente é um título relevante, mas que demanda mais ainda a visibilidade e a responsabilidade que a gente tem realmente sobre como cuidar e como fomentar essas empresas. Então, o que a gente tem entendido ao longo dos anos, que, claro, todo o apoio a essa jornada inicial, mas não só isso, um ecossistema maduro é aquele que também consegue vislumbrar a necessidade das empresas nos seus diferentes estágios de evolução. Tanto que a gente está na CAT como uma nova, dentro do âmbito do novo programa estratégico da CAT, um grupo focado para empresas já consolidadas, porque a gente sim precisa fazer toda uma referência aos grandes empreendedores que já passaram ao longo da nossa história e que hoje sim lideram empresas realmente que despontam mundo afora e que servem como inspiração para essas empresas, para essas startups e novos empreendedores que nascem aqui do ecossistema. E a CAT é muito legal, que eu já participei de alguns eventos lá dentro, tem uma estrutura para receber eventos e para receber o público em geral, estudantes, e para esse aperfeiçoamento também, não simplesmente ser um espaço para as empresas, mas também para os interessados na área, né? Exatamente, toda uma parte, né, dentro dos centros de inovação ali, a gente, talvez o que mais a gente lembre quando a gente fala de ACAT é o CIA Primavera, né, que está na SC 401, mas além desse nós temos vários outros, temos no norte da ilha, temos no Passeio Sapiens agora, o novo CIA Primavera, e pelo estado todo aí temos várias unidades, e realmente são ambientes criados para gerar essa conexão, essa aproximação, essa troca de experiência. Então, realmente, isso eu acho que faz muito do que a gente chama de uma cultura de inovação que a gente gosta de trazer nesse ambiente do associativismo. Betina, como é que foi a tua transição de estudante para empreendedora, até para a gente inspirar quem está nos ouvindo, que tem aquela ideia, tem aquele estudo, mas não sabe o que fazer? Como é que foi esse teu processo? Eu posso dizer que na época que eu fiz essa transição, ela talvez tenha sido mais difícil do que nos dias de hoje. Por quê? Porque naquela época a gente não tinha o tamanho de possibilidades e de incentivo que nós encontramos hoje disponível, por apoio de editais. A própria FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina, tem editais muito interessantes voltados tanto para a parte de empreendedorismo mais de cunho acadêmico, como também para mulheres. Então, a gente está num momento muito oportuno para quem tem vontade de empreender. E essa questão, tu com certeza vai ser que nem eu, de entusiasta da pesquisa contínua. O fato de se manter também no meio acadêmico, também vendo o que tem de novidades. Qual a relação entre se manter uma boa empreendedora e uma boa estudante? Eu acho que a gente não para nunca, né? Quando a gente gosta de fazer pesquisa, isso faz parte do nosso dia a dia, é uma paixão que eu alimento todos os dias dentro dos projetos que eu venho desenvolvendo, as colaborações também, e eu mantenho vivo ainda toda essa troca, porque eu também estou como conselheira em alguns conselhos, por exemplo, no próprio CTC, que eu represento a CAT no Conselho
do Centro Tecnológico da UFSC, então isso é muito bom, a gente tem trocas muito oportunas. E também sou conselheira do Conselho Deliberativo do CNPq, então representando o Sebrae Nacional, então consigo ter toda essa visão, né, dos desafios e das oportunidades que a ciência vem enfrentando aí ao longo dos anos. E isso foi uma coisa também, participação nesses conselhos e tudo mais, foi uma construção ao longo dos anos, né? Ninguém vira líder da noite para o dia. Verdade, verdade. E sabe o que acontece, Melina? Muitas vezes as oportunidades, os convites aparecem. E uma questão que eu digo que é bastante feminina, às vezes a gente tem um receio de aceitar essas oportunidades justamente por a gente achar que a gente não está preparada, que a gente não está pronta. E quando a gente realmente, eu acho que essa minha trajetória no GT Mulheres ACAT, ela foi muito importante porque ela me trouxe luz para alguma coisa nesse sentido. Se as oportunidades aparecem, eu estou dentro do grupo buscando, né, incentivando mais mulheres e buscando cenários de maior igualdade, de maior diversidade. Se a oportunidade vem, eu não posso negar, né? Eu tenho que assumir, talvez para até encorajar que outras também sigam essa jornada e que a gente possa começar a ver aquela mudança que a gente tanto quer no mundo. Então, acho que é muito dessa pitada de coragem, de ousar e... Que vai com medo mesmo. Vai né? com medo mesmo, é por aí. E muito bom também ver que o grupo de vocês são mulheres que encorajam outras mulheres, né? E não gera uma concorrência, porque a gente precisa realmente disso para a formação de líderes também, né? Com certeza, Melina. E eu digo que aqui no nosso ecossistema nós temos um ambiente muito salutar para isso, porque além do GT Mulheres ACAT, eu também participo bastante do Núcleo Acif Mulher, que também é um grupo fantástico. Eles têm, inclusive, um prêmio que é muito bonito, que se chama Mulheres que Fazem a Diferença, que incentiva, mostra exemplos de mulheres que estão trilhando aí em diversas categorias, educação e diversas categorias, e também o próprio Sebrae delas, né? O Sebrae delas, que a gente tem o evento, o maior evento voltado, que é o Dela Summit, já aconteceu no ano passado, esse ano acontece de novo. Então, o que eu vejo de bonito nesse nosso ecossistema? As entidades em si são parceiras. Né? Vai ter o Sebrae delas, as entidades estão lá participando, estão ajudando a compor as painelistas, está ajudando a fazer acontecer esse movimento. Né? Então, não existe uma competição, existe sim uma sinergia, um engajamento para que realmente o resultado seja potencializado. Eu acho que essa é uma característica muito bonita que nós temos aqui no nosso ecossistema. Exatamente. O associativismo ele tem focado bastante nas questões das lideranças femininas e nessa aproximação. E tu falou sobre prêmio. Eu estava lembrando aqui que na tua carreira tu teve alguns prêmios também, né? Sim. Como é que foi para ti? Porque o prêmio, na verdade, ele é uma coroação de um trabalho que vem sendo feito no dia a dia, né? Como é que foi para ti? Sim, a gente tem prêmios mais institucionais da empresa, que aí são ótimos. A gente teve o prêmio Stemer de inovação, que foi bastante relevante. O primeiro produto que a gente desenvolveu na Nanovetores foi premiado com o prêmio Stemer de inovação. E olha que interessante, hoje, quase 15 anos depois de termos ganhado esse prêmio, o produto que nós desenvolvemos naquela época, ele é campeão de vendas em produtos de tratamentos de unha, produtos não medicamentosos de tratamento de unha. Além desse prêmio, eu também recebi o prêmio de protagonista de inovação catarinense, o prêmio nacional de inovação, o prêmio Mulheres que Fazem a Diferença, esse da CIF, lá em 2018, quando eu recebi esse prêmio, foi aí que caiu a ficha, puxa, se esse grupo de mulheres, eles estão achando que de alguma maneira eu posso inspirar, talvez eu possa fazer algo mais por essa causa. E foi aí realmente que eu, com bastante motivação, me engajei em toda essa concepção do Mulheres ACAT, porque afinal eu muito ligada à tecnologia, numa associação que ainda não existia, um grupo de mulheres, então acabei doando meu voluntariado mais aqui no âmbito da ACAT. E eu acho que essas premiações, elas sempre são muito revigorantes, porque a gente percebe que a gente está indo no caminho correto, né? Recentemente, a gente tem ganhado bastante visibilidade também nos quesitos de humanização de empresa, que eu acho que é outra questão muito, muito importante, né? Quando a gente pensa em negócios, a gente tem que pensar que a empresa, ela é feita de pessoas para pessoas, assim como a tecnologia também, ela é gerada de pessoas e para pessoas, então elas são meios, mas é sempre o ser humano que está ali envolvido. Então, eu gosto muito de trilhar também uma jornada de evolução no desenvolvimento humano, tanto
dos meus colaboradores, da empresa como um todo, e isso tem sido muito gratificante. Sensacional, esse é um assunto de extrema relevância. Eu acredito que mais do que tudo a gente está falando com pessoas antes de qualquer coisa, e liderar isso também, né? É tu ouvir outras pessoas e fazer o melhor para quem está contigo no lado a lado, no dia a dia, né? Isso mesmo. Não é muito bom. Betina, a gente está se encaminhando para o fim do nosso podcast. Eu tô amando a tua história e eu sempre peço para o nosso convidado deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, principalmente porque tu tens vindo numa trilha tão inspiradora. Então, queria te convidar a deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Eu gosto muito de uma frase, Melina, que diz que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, assim, que para cada um que esteja aí trilhando a sua jornada, seja como empreendedor, seja alguém engajado, né? A gente falou muito de associativismo, que seja engajado no associativismo, que a gente possa ter essa responsabilidade de plantar exatamente aquilo que a gente quer ver frutificar muito em breve. Eu costumo também muito, nessa mesma analogia, falar do nosso ecossistema aqui catarinense, porque nós temos sim um terreno, um solo muito fértil, para que essas sementes que a gente planta, que são nada mais do que as nossas ideias, as nossas startups, elas possam se desenvolver, florescer, frutificar. Então, eu acredito que aproveitar de tudo que a gente tem aqui de uma forma bastante responsável, tendo esse engajamento, eu acho que é algo muito bom. Se cada um que se propõe a trilhar isso com bastante responsabilidade, seriedade, eu acredito que é algo que vai reverberar para todos aí que estão em volta e que vão com certeza se beneficiar desses ambientes cada vez mais agradáveis para a gente viver, evoluir, se desenvolver. Betina, muitíssimo obrigada pela tua participação aqui no nosso podcast. E eu quero agradecer também a você que nos acompanhou pela sua rádio preferida e também no YouTube da Acaert. Na semana que vem eu volto contando mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaert e o LIDE.